Olá, abençoados, tudo bem? Graça e paz a todos os eleitos, perfeitos em Cristo, predestinados desde antes da fundação do mundo. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema, vai ser um tema breve, rápido, mas para o entendimento e iluminação, do entendimento de todos os eleitos de Deus que ouvirem esse tema. Gostaria de falar sobre a voz de Deus no novo pacto. Qual é a verdade de Deus depois da cruz para a sua igreja? Você sabe que Deus tem uma verdade para a sua igreja. A verdade de Deus é uma. O evangelho é um só. Paulo falou que não há outro evangelho. Não há outro evangelho. Para nós, os gentios, só há um evangelho. Mas o que se pregavam naquele período de Paulo era o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O da circuncisão que Pedro pregava e o da incircuncisão que o apóstolo Paulo pregava. Só que para os gentios, Deus determinou um evangelho, que é o evangelho da incircuncisão, não o evangelho da circuncisão. Temos que entender com clareza a respeito disso. O que significa circuncisão e incircuncisão. O evangelho da circuncisão foi um evangelho que tinha as práticas de Jesus de Nazaré misturada com o cristianismo. Então, os apóstolos de Jesus de Nazaré, eles viram a Jesus cumprindo a lei, porque Jesus ele realmente veio cumprir a lei. Paulo disse que ele foi servo da circuncisão. Então ele veio judeu, Jesus foi judeu, não foi cristão. Ele veio como judeu para cumprir a lei de Moisés. E ele cumpriu os 613 mandamentos que a lei pedia. 613 mandamentos. Então Jesus, como um fiel ao judaísmo, ele veio cumprir a lei. Ele nasceu sob a lei, assim diz a palavra. Ele nasceu debaixo da lei, nascido e veio com essa missão e com esse propósito de cumprir a lei de Moisés em nosso lugar. Ele cumpriu a lei. Jesus veio em obediência ao judaísmo. Então os 12 apóstolos, Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos, viram a Jesus cumprir a lei. Viram Jesus ser obediente à lei mosaica. E depois da cruz, depois da morte de Jesus, os 12 apóstolos continuaram a pregar o que viram de Jesus e ensinavam aos abençoados, à igreja, a fazerem exatamente o que Jesus fez. Não entenderam o propósito, não entenderam o que Jesus fez. Ele cumpriu a lei em nosso lugar para que a igreja não cumpra mais. Então eles seguiram com esse propósito de ensinar e orientar a igreja a fazer tudo aquilo que Jesus de Nazaré fez. E hoje, nos dias de hoje, você sabe que é assim mesmo que é a pregação das chamadas igrejas evangélicas. O sistema religioso prega exatamente isso, que nós devemos fazer exatamente o que Jesus de Nazaré fez. Isso é circuncisão, isso é um outro Espírito, isso é um outro Jesus, isso é um outro Evangelho. Você pode conferir essa verdade que Paulo disse lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos 1 ao 5. Depois confere lá, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versos de 1 ao 5. Paulo já identificava que já se pregava um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho naquele período. E se você vê o contexto, lá no verso 5, Paulo ele confirma que quem pregava esse outro Jesus, esse outro Espírito, esse outro Evangelho, era exatamente os apóstolos de Jesus de Nazaré. Depois da cruz, eles seguiram pregando a circuncisão, o Evangelho da circuncisão. Não entenderam o propósito de Deus
quanto à verdade do Evangelho para com os gentios. Então seguiram pregando circuncisão erroneamente, né, em desobediência ao próprio Cristo, porque eles mesmos entenderam lá no concílio que Paulo foi chamado a pregar o Evangelho da incircuncisão aos gentios. Deram alguns conselhos a Paulo e tudo, para não se contaminar com sangue, comer coisa impura, né, ajudar os pobres e tudo, mas reconheceram que Paulo foi chamado para pregar o evangelho da incircuncisão aos gentios. E o que é o evangelho da incircuncisão? O nome já diz, incircunciso, para os gentios. Evangelho da incircuncisão, para aqueles que não são judeus, para aqueles que não nasceram em Israel, né, países e regiões fora de Israel. Então Paulo teve esse chamado para pregar o evangelho da incircuncisão, que era diferente do evangelho da circuncisão que pregava os apóstolos. Se você for lá em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 7 e 8, Gálatas 2, versos 7 e 8, Paulo ele diz ali, né, que Deus ele confiou a Pedro o evangelho da circuncisão e ele, Paulo, da incircuncisão. Ele separou, ele falou que aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou eficazmente nele, Paulo, para o apostolado da incircuncisão. Então o evangelho que Paulo pregou foi diferente do que Pedro e os demais apóstolos pregaram. Evangelho da incircuncisão, que é o evangelho para nós, os gentios. Então, se você não é israelita, você foi chamado a viver pelo evangelho da incircuncisão, não pelo evangelho da circuncisão. E depois da cruz, o que aconteceu? Depois da morte do apóstolo Paulo, a palavra diz que lobos vorazes, né? Paulo bem profetizou, olha, eu receio, lá em Atos, você pode depois ver lá em Atos capítulo 20, Paulo fala lá, olha, eu receio que depois da minha partida, né? Ele não falou receio, ele profetizou, né? Que ele falou que depois da partida dele penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho, né? E que se levantariam homens dentre nós mesmos, Paulo falando, né? Dentro da igreja, né? Falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si, não atrás de Cristo, mas atrás de si, da sua carne. E isso aconteceu, né? Depois da morte do apóstolo Paulo. O evangelho da circuncisão pregado pelos apóstolos ganhou terreno, né? Ganhou terreno, mataram Paulo, Paulo ficou sozinho, todos abandonaram a Paulo. Paulo falou, olha, todos me abandonaram, até mesmo Timóteo foi ali um dos últimos a resistir e depois também se foi. Paulo ficou sozinho no caminho, mataram Paulo, mas isso tudo com o decreto de Deus, tudo predestinado pelo Senhor, porque a apostasia tinha que vir. O que era apostasia? A palavra apostasia significa afastar-se da fé. Então, o período da apostasia veio justamente depois da morte do apóstolo Paulo, que se levantou a chamada Igreja Católica, e nós sabemos, né, chamam Pedro de primeiro Papa. Por que Pedro? Por que Pedro, hein? Engraçado, por que Pedro primeiro Papa? Né? Porque ele era o chefe da circuncisão. Então, esse evangelho da circuncisão ganhou terreno, né? Durante séculos e séculos e séculos. Nós sabemos aí da história, né? Com a história da igreja, né? A Inquisição, a chamada Santa, né? Inquisição, em que muitos cristãos morreram, né? Eram humilhados, eram, como se diz assim, injuriados, eles eram maltratados por essa chamada Santa Inquisição. E daí esses lobos vorazes que não pouparam, né, o rebanho, não perdoaram o rebanho, não perdoam até hoje, né? Eles ganharam o terreno. E foi aí que surgiu também o dízimo como dinheiro, o dízimo bíblico. Eles transformaram o dízimo bíblico, né, que era grãos, cereais, animais, né, e transformaram em dinheiro. Isso aí é da história da igreja. Vocês podem estudar sobre isso. Tudo foi nesse período de trevas, né? E isso ganhou terreno. Isso ganhou terreno e nos dias de hoje que nós vemos aí o evangelho da circuncisão, né? Com dízimos como dinheiro, como maltrato à igreja, né? E isso tudo tem ganhado terreno. E a chamada Igreja de Jesus hoje em dia vive
debaixo desse outro Espírito, desse outro Jesus, desse outro Evangelho. Não é o verdadeiro Evangelho. O que se prega hoje nas chamadas igrejas não é o verdadeiro Evangelho. Deus não quer que você pague o preço, Deus não quer que você suba ao monte, Deus não quer que você vigile, Deus não quer que você coloque o rosto no pó se humilhando, Deus não quer que você fique horas e horas aí em jejuns, aí, sabe, fazendo corrente, campanhas. Tudo isso são coisas que vêm do sacrifício da lei, né? Então, criações do sistema religioso no tempo da graça. Então, isso é um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versos 6 a 9, ele foi bem claro. Ele falou que se alguém pregar outro Evangelho, né, que seja diferente do que ele, Paulo, pregou, seja anátema. Pode ser um anjo vindo do céu. Um anjo vindo do céu. Se pregar diferente do que Paulo pregou, seja anátema. E nos dias de hoje nós vemos aí várias mensagens em nome da graça, diferente do que Paulo pregou. Tem escatologia preterista, que surgiu, né, de um padre chamado Luís de Alcazar, em 1537. Ele criou essa doutrina preterista erroneamente, né, baseando-se no que Jesus disse, né, que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo se cumprisse. Aquela palavra geração que Jesus disse no original grego é gênia, que significa nação, povo, descendência, semente. Então, tudo aquilo que Jesus disse, né, não passaria sem que aquela nação, né, passasse. Aquela nação tinha que visualizar, presenciar tudo aquilo que Jesus disse. E essa nação, essa gênia de Israel, continua até hoje, está aí no mundo, está na terra. A nação de Israel está aí presenciando tudo aquilo que Jesus disse, né? Foi dito por Jesus lá em Mateus 24, eles viram realmente a destruição do templo de Jerusalém, mas continuou vendo os sinais, né, no sol, na terra, nas estrelas, que isso vem acontecendo desde alguns séculos atrás, né, para cá. Bem depois de 70 depois de Cristo, os falsos cristos, né, pessoas que vêm em nome de Cristo, isso surgiu bem depois do ano 70. Então, erroneamente, Luís de Alcazar criou essa doutrina chamada preterista, e muitos hoje, em nome da graça, querem pregar preterismo, dizendo que faz parte da doutrina da graça. Isso é um outro Jesus, isso é um outro Espírito, isso é um outro Evangelho, isso é anátema. Corre, foge deles. Sai fora.com. Sai fora disso, porque isso aí é erro, é falsa doutrina. Porque o Evangelho da Graça tem que ser em cima do fundamento que Paulo lançou. Paulo disse, olha, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro vem e edifica sobre ele. Mas veja cada um como sobreedifica, né? Tem que edificar ouro, pratas e pedras preciosas. Porque se edificar abençoado fora do fundamento de Paulo, é um outro fundamento. Não é? O fundamento de Paulo, que Paulo lançou, foi Cristo ressuscitado, ou seja, a revelação que o Cristo ressuscitado deu a Paulo. Então, se você prega diferente do que Paulo pregou, você está edificando um outro fundamento. Aí é madeira, feno e palha. Isso vai queimar, né? Isso não tem jeito, isso não tem respaldo da graça. Então, o Evangelho da Graça, ele é um evangelho genuíno e puro, né? Revelado por Cristo ressuscitado a Paulo. Paulo falou, eu recebi graça e apostolado para a obediência à fé a todas as nações. Não os apóstolos receberam, mas Paulo sim teve essa comissão, né? Esse apostolado, essa graça apostolado recebido pelo próprio Cristo ressuscitado. Você pode conferir lá em Romanos capítulo 1, no verso 5, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, né? No capítulo 12, versos 1 ao 4. Né? E Paulo aí confirma também em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 10 a 15. Também em Efésios, capítulo 3, verso 8, Paulo fala, né? Efésios, capítulo 3, versos 8 a 10, Paulo fala que ele, o mínimo, né? O menor de todos os apóstolos, ele colocou como menor, como último, né? Lhe foi dado a revelação dessa graça, né, para pregar entre os gentios, né, os mistérios da graça de Deus. Então, Paulo recebeu a comissão de Deus para pregar entre os gentios
os mistérios revelados da graça de Deus. Então, qual é a voz de Deus no novo pacto? A voz de Deus no novo pacto é justamente o Evangelho da Graça. Essa é a voz de Deus. Deus, ele tem uma voz, ele fala em graça. Abençoado, mais que vencedor, próspero, rico, santificado, justificado, estamos reinando em vida. Essa é a voz de Deus do novo pacto. Agora, se você vem com outro Espírito, um outro Jesus, outro Evangelho, você vai colocar um preterismo ali, você vai acrescentar ali uma ceia, você vai colocar uma vigília, você vai colocar ali uma Páscoa judaica, e você vai colocar ali correntes e campanhas, vai colocar dízimo como dinheiro, né? Isso aí já é um outro ensino, é um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Então, abençoado, você foi chamado a ser fiel ao pacto da graça, né? Não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Estou falando aqui sim, mas acho que para você é o contrário aí, né? Para mim aqui é esquerda e direita, né? Não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas sobre edificar em cima do fundamento que o apóstolo Paulo lançou, né? Porque o fundamento que Paulo lançou foi Cristo ressuscitado. Tudo que Paulo dizia, ele ouviu da boca do justo, ele ouviu do Cristo ressuscitado. Então, quando Paulo dizia assim, ó, que a igreja está santificada em Cristo, é uma verdade de Deus. Essa é a voz de Deus para a sua igreja. Agora, se você ouvir diferente disso, já é um outro Jesus, é um outro Espírito, é um outro Evangelho. Paulo chamou a igreja de santificada, né? Santos e perfeitos. Por um único sacrifício nós fomos perfeitos para sempre. Essa é a voz de Deus. Agora, se você ouvir, olha, cuidado, irmão, que você pode perder a sua salvação. Isso é um outro Jesus, isso é um outro Espírito, isso é um outro Evangelho. Porque a voz de Deus diz que você é salvo uma vez, é salvo para sempre. Por um único sacrifício você foi aperfeiçoado para sempre, né? A palavra diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Paulo escreveu isso à igreja de Roma, no capítulo 8, no verso 37. Então, se você ouvir, né, aí dizer, olha, para você ser vitorioso, você tem que fazer campanhas e correntes de jejuns, isso é um outro Jesus, isso é um outro Espírito, isso é um outro Evangelho. Não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela tem que estar em linha com o novo pacto, né? O que diz o novo pacto? Que nós já somos o quê? Abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, se você ouvir uma voz dizendo assim, olha, para você ser abençoado, você tem que fazer alguma coisa, campanhas, correntes, jejuns, sacrifícios, subidas aos montes, isso é um outro Jesus, isso é um outro Espírito, isso é um outro Evangelho. Não é a voz de Deus. Deus nunca vai te falar para você fazer aquilo que Ele já fez por você. Você está me entendendo, abençoado? Se Ele já fez por você, Ele não vai pedir para você fazer o mesmo, porque senão o sacrifício dele seria em vão. Os pastores do sistema religioso, eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles dizem que a igreja tem que fazer aquilo que Jesus fez pela igreja. Tem que pagar o preço, Jesus já pagou por mim. Tem que subir ao monte, Jesus já subiu por mim. Tem que vigiliar, Jesus já vigiliou por mim. Tem que jejuar, Jesus já jejuou por mim. Né? Colocar o rosto no pó, Jesus já fez isso tudo que é sacrifício, Cristo já fez pela igreja, de uma vez por todas. Então, toda mensagem que vai contra a cruz de Cristo é uma mensagem de inimigos da cruz de Cristo, né? Porque Cristo nos deu benefícios, nos deu, como posso dizer assim, nos deu uma herança, né? Na cruz do Calvário você recebeu uma herança. Agora, se você prega uma mensagem que tira da cruz todo aquele benefício que Jesus fez e joga para outro patamar, para outra situação, isso é um outro Jesus, é um outro Espírito, é um outro Evangelho. Diz os preteristas que na cruz Jesus não cumpriu a lei, foi na destruição do templo. Está pensando com a mente de Cristo aí, abençoado? Abençoado. Diz os preteristas que não foi na cruz que Cristo estabeleceu o novo pacto, foi na destruição do templo de Jerusalém. Está pensando com a mente de Cristo aí, abençoado? Então, como é que eu vou criar uma doutrina, né, em nome de graça, dizer algo de tudo aquilo que Paulo não disse? Paulo disse uma coisa e eu vou dizer outra em nome da graça? Cuidado, abençoado, abençoada, sai fora disso.
porque isso é um outro Jesus, é um outro Espírito, é um outro Evangelho. Você não vai perder a salvação se você ficar preso nesses dogmas, nessas falsas doutrinas. Você só vai perder o galardão. É diferente de perder a salvação. Você vai perder a recompensa, vai deixar de reinar em vida, né? Vai deixar de usufruir dos benefícios do novo pacto. Porque Deus, Ele é um Deus zeloso com a sua graça. Você tem que honrar, você foi chamado a honrar a graça. Honrar o sangue, honrar o sacrifício de Jesus na cruz. E se você professa, ou se você crê e professa em algo que desonra o sangue de Cristo, você, abençoado, está aí em desobediência, não está agradando a Deus. Né? A palavra diz que pela fé nós agradamos a Deus. E o Evangelho da Graça, né, o apostolado que Paulo recebeu, é para obediência à fé entre todas as nações. A graça e o apostolado te leva a obedecer à fé. Uma mensagem assim preterista, ou outro tipo de mensagem que seja fora a graça, te desvia da fé, ao contrário. Né? O que é desviar da fé? Se apostatar da fé. E Paulo profetizou que nos últimos dias muitos se apostatariam, se afastariam da fé por darem o quê? Ouvidos a outro espírito, né? Um outro Jesus, um outro ensinamento. O único evangelho que é para a graça é o evangelho da incircuncisão. Se você ouve outra coisa que não seja incircuncisão, abençoado, não vem de Deus, porque a voz de Deus para você no novo pacto é o evangelho da incircuncisão. Assim é, abençoado. Eu termino esse vídeo e digo a você, faço um resumo, né, do que eu disse aí. Depois da cruz, a voz de Deus é o evangelho da incircuncisão. Na lei de Moisés, a voz de Deus era Moisés. Né? Todos ali antes da cruz, lá em Israel, queriam ouvir a voz de Deus, procuravam Moisés. Moisés, o que Deus diz? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Aquelas ordenanças da lei. Essa era a vontade de Deus antes da cruz. Mas, depois da cruz, para a igreja de Jesus Cristo, qual é a vontade de Deus? Não é mais a lei, e sim a graça. E agora tem que perguntar a quem? A Paulo, porque foi a ele que foi dado graça e apostolado. Então, tudo que você quer saber da verdade de Deus, do Evangelho, pergunte a quem? O apóstolo Paulo. Mas Paulo está presente? Fisicamente, não. Ele está através da sua doutrina. Então, quando homens da graça, que falam em linha com o novo pacto, estão falando, estão retransmitindo a voz do apóstolo Paulo. Então, e você tem a mente de Cristo para analisar, pegar a Bíblia e ler aí com a mente de Cristo e entender o pacto da graça de Deus e fugir.com das falsas doutrinas e se basear e sobre-edificar a sua vida em ouro, pratas e pedras preciosas na graça de Deus. Assim é, abençoado, compartilha esse vídeo e receba que você já é um abençoado, mais que vencedor, está reinando em vida pelo dom da justiça e pela abundância da graça. Graça e paz a todos.